Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que está todos os dias comigo, me assistindo, que nesse sábado eu não vou colocar vídeo, eu vou ter que sair, mas no domingo nós teremos um vídeo, né? Mas o sábado não vou ter vídeo. Então vocês já ficam sabendo que eu tenho um compromisso e não vou poder gravar nesse sábado. Então domingo estarei aí novamente junto. E o tema da mensagem que eu tenho para nós é: quem é Deus? Deus é o Supremo, é um ser supremo acima de todas as coisas. Tudo que há no céu e na terra, Deus está acima de tudo. Por isso, ele é conhecido como Deus Supremo. É como nós vemos, no nosso país existe muitos tribunais, mas nós temos um Tribunal Supremo, o único Supremo Tribunal do Brasil, que está em Brasília. Esse tribunal é o tribunal que está acima de todos os demais tribunais. Assim também Deus, superioridade significa. E esse Deus pela qual eu estou falando neste momento, eu não estou dizendo no plural, mas sim no singular, porque ele é o único. Fora dele não há Deus. Não existe um Deus semelhante a ele. A glória dele, ele não divide com homem nenhum. 42 de Isaías. Então não adianta vocês querer colocar um outro ser semelhante a eles, como muitos pregadores têm dito que o diabo está igualado com Deus, que o diabo governa aqui embaixo na terra e Deus é o governo do céu. Isso é uma grande mentira, porque ele está acima de todos os deuses, todos os poderes, todo domínio está nas mãos do nosso Deus. Olhamos para a passagem do apóstolo Paulo, no capítulo 17, ali de Atos dos Apóstolos. Você olhando ali, logo no início ali, dos primeiros versículos, você encontra ali aonde o apóstolo Paulo chega na Grécia. E ele vai até a capital da Grécia, que é Atena. E ali ele começa a andar pela cidade, ele vê vários altares. E cada um daqueles altares tinha um deus. Então ele ficou indignado. O seu espírito se indignou dele ver tantos altares de deuses ali na Grécia. Porque a Grécia não conhecia o Deus verdadeiro, que era o Deus criador, é o Deus que fez todas as coisas. Porque a própria palavra de Deus disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que tudo não se fez sozinho, tudo foi feito através dele. Então nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele anda ali dentro daquela cidade, ele depara com um altar. E ali tinha o altar de um Deus desconhecido. Ele disse: esse é o verdadeiro Deus. Vocês estão aí com vários altares, apresentando vários deuses, mas existe um só, que é esse que vocês não conhecem, um Deus estranho. Esse é o Deus pela qual eu estou falando. E ali ele debateu com alguns
filósofo, alguns estudiosos, doutores da lei naquele tempo, Paulo viu a cegueira espiritual daquele povo, mas eu digo que isso não foi só naquele tempo, até nos dias de hoje continua ainda da mesma forma, porque a palavra deuses já está dentro desse livro. Nós olhamos que Jesus, no capítulo 10 e 33 e 30 e versículo 34 de João, os judeus, os religiosos pegam pedra para tirar em Jesus. Jesus diz: por que vocês tentam me apedrejar? Porque você, sendo homem, se faz filho de Deus. Ele diz: não está escrito na vossa lei que o homem também é um Deus? Então nós olhamos que existe não dezenas, isso é milhares de Deus espalhado em toda a face da terra. O homem tem dentro de si um sentimento de adoração. Ele adora o sol, adora a lua, adora um animal, adora uma árvore, uma pedra e assim por diante. Então o homem gosta de ter sempre algo que ele possa crer, possa adorar, até o próprio Israel. Nós olhamos para Israel. Israel, quando Deus disse: eu não vou mais com este povo, não caminho mais com este povo, Deus permitiu que Moisés construísse uma arca. E aquela arca representava Deus. Aonde eles iam, ele levava aquela arca, que aquela arca era a presença de Deus. Nós vemos também que Salomão, sendo um homem que a própria palavra, este livro diz que foi, veja bem, foi, não é. O que foi é passado. Foi o homem mais sábio e mais rico da face da terra. Mas ele tinha uma fraqueza. Ele tinha uma fraqueza consigo mesmo, porque ele era mulherento. Ele colocou dentro do seu palácio 1000 mulheres. Agora, Deus nunca permitiu que o homem tivesse mais do que uma companheira, porque lá no jardim do Éden, Deus fez uma companheira para Adão, porque Salomão colocou dentro do seu palácio. Ele quis mostrar sua grandeza, além da sabedoria, da riqueza, do que ele possuía. Ele quis mostrar que ele era o maior rei de todos o tempo passado, o tempo presente e até mesmo o tempo futuro. Ele quis mostrar. Então, o que ele fez? Ele colocou 1000 mulheres dentro do seu palácio. Mas, irmão Nilson, Salomão, sim. Vocês olham para Jacó, Jacó teve 2 esposas. E ele teve também filho com as 2 servas das suas 2 esposas, que foi Leia e Raquel. Mas agora, olhando para o próprio Salomão, colocou 1000 mulheres bonitas. Eles procuravam as mulheres mais bonitas e ali eram bem tratadas aquelas mulheres. Contas, ajudante, serva, tinha que cuidar daquelas mulheres ali dentro do palácio. Mas, irmão Nilson, eu leio a Bíblia, eu nunca vi isso. Você olha para 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Ele teve 300, teve 700. 300 com 700 são 1000, concubina e princesa. Então, meu irmão, ele, depois lá na frente, ele sendo um homem, filho do rei Davi, um homem pela qual Deus muito amava Salomão. Salomão chegou ao ponto de começar a oferecer deuses aos deuses daquelas mulheres, que não era mulher israelita, era mulher de várias partes do mundo, que vinha a Salomão, aquelas mulheres bonitas, formosas, vinha a Salomão. Salomão acolhia no seu palácio, mas cada uma daquelas mulheres tinha
adoração a outros deuses. E Salomão desviou dos caminhos do Deus verdadeiro e começou a oferecer sacrifício ao Deus daquelas mulheres. Então vocês veem que Salomão, com toda a sua sabedoria, deixou os caminhos verdadeiros e seguiu o caminho errado. Mas Paulo combateu contra esses homens ali na cidade de Atena que não conheciam o Deus verdadeiro. E nós olhamos que nem mesmo Abraão conheceu Deus aos 75 anos de idade. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Nós olhamos também para ali Moisés. Moisés conheceu Deus aos 80 anos de idade. Que Moisés viveu no Egito 40 anos e fugiu do Egito. Se tornou assassino. É uma história que matou um egípcio e precisou fugir. Ficou 40 anos fugitivo. E quando Deus aparece no monte, Moisés vai até lá. Nós olhamos isso ali no início, ali no capítulo 3, ali de Êxodo, nós podemos encontrar essa passagem que quando Moisés vê, aliás, ele viu Deus, mas não viu Deus face a face, porque Deus diz: a minha face ninguém verá. Então não adianta, muita vez alguém, mas Deus apareceu a fulano, apareceu a Abraão, apareceu a Elias, apareceu tal, mas a minha face ninguém vê, porque Deus falava com Moisés, como diz Deuteronômio capítulo 34 e versículo 10, face a face. Nunca houve um profeta que falava com Deus face a face, mas Deus falava, mas uma neblina cobria a face do rosto de Deus. E certa vez Moisés, curioso, queria ver como era Deus. E Deus disse: Moisés, fica numa rocha. E entre a brecha da rocha eu vou passar. Isso está no capítulo 33 de Êxodo. E lá pelo versículo, você encontra versículo 18 em diante, até o 22, 23, você vai encontrar aonde Deus passa. Quando Deus passa, Deus põe a mão na frente do rosto. E Moisés vê Deus pelas costas. E Moisés cai naquele momento. Moisés não viu o rosto de Deus, porque Deus, quando passou na brecha, Deus colocou a mão na frente. Ele viu Deus pelas costas, mas não viu a face de Deus, porque ninguém pode ver Deus. Então, meu irmão, voltando para o que eu estava dizendo, quem é Deus? É um ser supremo, que não adianta querer estudar a ciência, os filósofos, querer discutir quem é Deus, porque Deus é um ser supremo, que essa Bíblia não adianta, porque essa Bíblia fala de Deus abaixo, não de Deus acima. A genealogia de Deus. Quem é o pai? Deus tem irmão, Deus tem pai, Deus tem mãe? Como surgiu Deus? Não adianta. Porque Deus nos deu o entendimento dele para baixo, não dele acima. Nós cremos que existe um único e verdadeiro Deus, criador de todas as coisas. E fora disso, não adianta discutir, não adianta dizer que essa terra, esse universo foi criado sozinho. Mas Deus fez todas as coisas com o seu poder, com o Aixa, pelo poder da sua palavra. Somente ele diz. Então, esse é o Deus pela qual nós cremos até o dia de hoje. Nós não podemos deixar de crer num ser supremo, porque lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que é o mesmo, de ontem, de hoje e é Deus eternamente. Mas por que então, irmão Nilson, você pode me perguntar, por que hoje não existe mais o que existiu? O que existiu é passado. O compromisso que Deus tinha já foi cumprido. Não tem mais que abrir mar para o povo passar. Não tem mais que Deus usar profeta para falar com o povo, porque hoje, através deste livro, não precisa mais de Deus enviar seu filho para morrer numa cruz para os pecados, principalmente dos judeus.
Não existe mais compromisso de Deus com os judeus, com a nação de Israel, porque tudo isso já foi cumprido. Então, hoje, nós ficamos com a carta do apóstolo Paulo, as cartas Paulinha, que está no capítulo. Ali no capítulo, ali nós olhamos que o apóstolo Paulo fala desse Deus que apareceu a ele no caminho de Damasco. Atos capítulo 9. Apareceu a ele, ele não conhecia. Ele conhecia o Deus através da lei. O Deus da lei, que através de Moisés, assim fazia o apóstolo Paulo. Mas ali ele teve um encontro pessoal, diretamente com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E a partir daquele momento, então hoje você talvez é um religioso. Você está dentro da assembleia, congregação, seja ela qual for. Você está há tanto tempo lá dentro, como hoje eu conversando com meu cunhado. Ele disse que um homem da congregação disse para ele, você vai na igreja? Ele disse, não, mas você tem que visitar a congregação. Ele falou, por quê? Porque é a única igreja que salva. Fora dela não há salvação. Ele falou, quanto tempo existe a congregação? Ele diz, eu não sei. Ele falou, então, você não sabe nem quanto tempo, nem quem fundou. Essa congregação existe há 110 anos. Quer dizer que há 110 anos Jesus morreu há 2000 anos. E essa igreja surgiu agora. Ela surgiu agora, você está dizendo que é a única e fora dela não há salvação? Aí diz que ele ficou sem jeito, ficou sem graça, não teve assunto. Então, meu irmão, você é religioso há tanto tempo, você ainda não conhece o verdadeiro Deus. O que resta para nós está em Coríntios capítulo 13 e versículo 8. Fé, amor e esperança, é isso que nós temos que conservar. Meu irmão, fique com esta palavra. E o sábado não estou gravando, mas domingo eu volto a gravar novamente. Fique com esta palavra e a graça esteja sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.